Eu não fui um bom pai. Mas no meu tempo, ser pai e ter filho eram coisas diferentes. Uma coisa não tinha muito a ver com a outra. Você casava, tinha filho, pronto. Era o natural. Eu nasci em 1922. Meu pai era do século XIX. Não sei se era um bom pai. A gente não pensava nessas coisas. Pai era respeito, autoridade. Até em adulto, quando a gente saía de casa ou chegava da rua, beijava a mão, pedia bênção. Ninguém fumava na frente dele, nem falava alto. Meu pai teve 9 filhos. Eu fui o segundo, em 1922. Que eu me lembre, ele nunca me pegou no colo. Eu tinha 7, 8 anos, ele me levou no barbeiro. Barbeiro era coisa de homem. A gente atravessando a praça, eu pensei, agora ele vai segurar na minha mão para atravessar a rua, pelo menos eu não vou largar da mão dele. A gente atravessa a praça, encontra algum amigo meu, vai ver como meu pai gosta de mim. Quem sabe a gente já pensava assim, quando o pai era bom ou não. Ele não pegou na minha mão. A gente seguiu, lado a lado. Ele era alto, grande, barriga redonda. Eu nunca fui dos mais altos. Pai e filho no barbeiro. Conversa de homem. Futebol, política, uma piada ou outra, mas com respeito. Depois, quando eu comecei a ir sozinho, foi que as piadas ficaram mais sujas, as conversas mais interessantes. Futebol, política, mulher. Aprendi muita coisa no barbeiro. Primeiras letras, digamos. A mãe também não era de muito carinho, não. Me lembro dos meus irmãos mais novos, os 7 que vieram depois de mim, mamando na ama de leite. A mãe tinha vergonha. Achava que era pecado criança chupar os peitos dela. Tudo era pecado. A mãe era muito religiosa. Ia na missa todo dia, comungava. A família rezava antes do almoço, antes da janta. De noite era novena, trezena. A mãe tinha calo no joelho de tanto rezar. O pai não. Na hora da reza da noite, ele já estava se arrumando para ir para o clube. Paletó, gravata, colete, corrente do relógio de bolso, sapato de bico fino, cabelo esticado com glostora. Ele era jogador. Às vezes passava a noite inteira no clube. Era no clube mesmo, não era no puteiro. Ele não tinha amante, disso tenho certeza.
amava ele, amava mesmo. Dizia que ele não devia mais trabalhar, devia só jogar. Ele não ganhava fortunas, mas também não perdia. Engraçado, ela tão religiosa dá um conselho desses. Quando eu tive idade para entrar na sala de jogo do clube, foi com ele que eu aprendi. Mas comigo não deu tão certo. Nem de um lado, nem de um outro. Meu pai e minha mãe se conheceram na escola de farmácia. Meu pai tinha uma farmácia, mas acho que ele não se formou, porque a mãe é que assinava as fórmulas. Ela não ia na farmácia nunca, ficava em casa sempre. O pai cuidava do estabelecimento, trazia as fórmulas para ela assinar. Quando eu era menino, na farmácia, vendia leite condensado. Meu apelido em casa era Formigão, porque eu adorava doce. De vez em quando, eu roubava uma lata de leite condensado, fazia um furinho na tampa com a ponta do canivete e mamava ela inteira, aos pouquinhos. Meu pai descobriu. Um dia, eu estava saindo de fininho com a lata de leite condensado, ele me pegou no pulo. Não bateu. Ele não batia. Não pegava na mão dos filhos, mas também não batia. Naquele dia do leite condensado, eu gelei, que dava para ver a raiva no olho dele, uma raiva fria. Mas nada, ele não bateu. Teria sido melhor se batesse, porque esse castigo dele foi para a vida inteira. Mandou eu voltar para o depósito e esperar. Quando eu saí, tinha 10 latas de leite condensado abertas, enfileiradas, no balcão do laboratório. Eu não entendi nada. Aquilo era castigo. Comi a primeira, comi a segunda. Na segunda colherada da terceira lata, aquilo me revirou o estômago. Eu disse que não queria mais. Ele não falou nada. Só fez assim, com a cabeça. Tive de comer a terceira lata, mas saí correndo para o banheiro, vomitei, lavei a boca, voltei, pedi desculpas. Ele fez assim com o dedo. Bati para outra lata, mas não chorei. Eu era duro na queda, mas foi assim até o fim. Comi uma lata, corria, vomitava, até acabar às 10. Quando acabou, ele falou: pode ir embora agora. Eu fui. Não sei se eu fiquei com raiva dele, não sei mesmo. Mas não posso nem ver leite condensado até hoje. Não contei nada para a mãe, mas eu precisava de um consolo. Entrei no oratório. Minha mãe, ajoelhada, rezando de olho fechado, olhou para mim. Percebeu que tinha acontecido alguma coisa, mas não perguntou nada. Me chamou com a mão, apontou o genuflexório, eu ajoelhei do lado dela. Aí ela botou a mão no meu ombro, fechou o olho de novo, e no meio da Ave Maria em latim, Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, aproveite o poder curativo da oração, meu filho. Nunca é de em hora morte nostra, e eu completei. Amém. E foi só aí que eu chorei.
Então, não sei porquê, ela tirou a mão do meu ombro, ajeitou a mantilha de renda na cabeça e voltou para o rosário. Eu fiquei ainda ali um pouco, rezei umas 3, 4 Ave Marias e depois de mansinho saí da saleta. Ela não me chamou de volta. Eu vivia aprontando. A cidade tinha 2 cinemas. Todo mundo ia no cinema. Com o Morro dos Ventos Uivantes, aquele cinema lotou que era um mar de gente. Eu tinha uma turma de amigos, tudo 15, 16, 17 anos. A gente combinou, foi todo mundo junto. Subimos, fomos lá para o balcão, na última fileira, bem debaixo do facho de luz da janelinha de projeção. De tarde, eu tinha pegado um urubu com uma arapuca na fazenda do Tirso, filho do dentista. Botei a cabeça do bichão debaixo da asa, apertei bem apertado, debaixo do braço no casaco, os amigos tudo juntinho para ninguém perceber. No meio do filme, no meio da projeção, eu abri o casaco, soltei o urubu. Minha Nossa Senhora, que alvoroço que foi aquilo. Foi meio que um pânico. Parecia que o cinema estava pegando fogo. Pararam a projeção, acenderam a luz, todo mundo gritando. Ah! Ah! Já estava todo mundo saindo. Eu e os meus amigos nos oferecemos para pegar o urubu em troca de convites para o cinema. O dono do cinema, o gerente, sei lá, disse que dava 2 ingressos se a gente conseguisse pegar o urubu. E a gente conseguiu. Quer dizer, pegar não pegamos, mas botamos o bicho para fora porque as portas estavam abertas, todas as portas abertas. E o pobre do urubu estava mais apavorado que todo mundo. Eu cresci muito sem rumo, muito sem orientação. Eu gostava de bicho. Tinha jeito com bicho. Criei muito passarinho, galinha, cachorro, tudo bicho miúdo, de quintal. Se tivesse o conselho, podia ser veterinário. Ou médico, talvez, eu tinha vocação. Eu aprendia depressa, eu era bom de associar uma coisa com a outra, um ensinamento rendia, porque eu juntava com um, juntava com outro, juntava com outro, juntava com outro. Mas na escola, eu era ruim. Não fui até o fim nos estudos. Parei antes. Eu acho que sempre parei antes. Em tudo. Em casa, ensino era só religião. Não só. Era boa educação também. Comer de boca fechada, guardanapo no joelho, usar o talher direito de fora para dentro, os copos certos. Meu pai não comia nada com a mão, nem fruta. A mãe também era muito educada na mesa, mas comia com a mão uma fruta, um salgadinho, com o dedinho sempre assim, levantado. Não era de frescura, não, a mão dela já funcionava assim. Eu nunca fui de comer, sempre fui mais de beber. Comecei cedo, na farmácia ainda,
porque naquela época muito remédio era feito à base de vinho. Vinho reconstituinte, fortificante, de conhaque também. Eu acho que meu pai nunca desconfiou que eu bebia na farmácia. Acho que ele pensava que eram os funcionários, porque eles não ficavam muito tempo trabalhando para ele e iam embora. Meu pai devia achar que era eles que bebiam, que mandavam embora. E eu lá, enchendo a cara. Mas meu primeiro porre foi com 14 anos, mas não foi na farmácia. Foi no porão da casa do Zé Martinho, onde eu jogava baralho com a turma. A irmã dele tinha casado e sobraram umas champanhe, da boa, guardadas lá no porão. No dia que estava somente eu e ele pegou 2 garrafas de champanhe, sem gelar mesmo. Nós gostamos. Fazia cosquinha no nariz, era espumante. Ai, ficamos 2 mamados, deitados lá no chão do porão, rindo, feito uns bobos. Aquele porão eu não esqueço. Foi lá que a gente começou a fumar. Primeiro, talinho de chuchu seco que ardia no olho. Foi o Zezeco que ensinou. Ele era do mato. Depois, o polaco, ele ruivo, branquela, compridão, mais velho um pouco, trouxe cigarro. O pai dele fumava um cigarro chamado Fulgor. Fumo forte, preto. Teve gente que encheu a boca d'água, enjoou, vomitou. Eu gostei. Logo desde a primeira baforada eu já traguei, não tossi nem nada. E não larguei. Nunca mais. Muito mais que o álcool, o meu vício foi a nicotina. Daí, alguém perguntou para o polaco por que ele só trazia toco de cigarro. Aí ele explicou que o pai dele fumava só a metade, que era para não fazer mal à saúde, que não adiantava coisa nenhuma, que ele fumava uma metade atrás da outra e jogava fora os tocos do cigarro assim, com os 2 dedos. Aí na casa dele, que era uma casa de madeira, sobre pilotis, que nem casa de alemão, lá do Paraná do Sul. A gente ficava tudo enfileirado embaixo do piso da varanda, tudo de barriga no chão. E os tocos de fulgor iam caindo, e a gente puxava com uma varinha. No final do dia saía todo mundo com um punhado de fulgor nas mãos. Era a turma do urubu, a turma do barulho, que foi durando até ir morrendo cada um. Na sacanagem, a gente começou junto também. No puteiro. Cidade pequena. Tinha 2 ou 3 meninas que davam, o resto era virgem, só casando. Então a gente começava mesmo, era na punheta. Não era ainda os catecismos do Carlos Zéfiro, ele veio depois. Mas o pai do Zé Martinho era médico. Quando não tinha ninguém em casa, a gente subia do porão por escritório dele, onde tinha uns livrão grosso assim, um verdão, encadernado de verde. E o Zé sabia quais deles tinha foto de gente pelada. Mas era uma coisa muito nojenta, porque era foto de doença. Era buceta inchada, pau cortado com feridas, cheio de pus, nojeira.
Mas atrás dos livros de medicina tinha escondida uma coleção de cartão postal com fotografia de trepada mesmo. Coisa muito bonita, tesuda, chique, francesa. E na falta de outra coisa, a gente gozava, era com aquilo mesmo. Mas bater punheta junto era muito chato. Ficava aquele fedor de macho naquele porão. Depois o cheiro de água sanitária quando todo mundo gozava. Troca-troca a gente não fazia. Conversava a respeito, mas ninguém tinha coragem. Se bem que todo mundo já tinha comido o cu de alguém. Eu mesmo. Ralava um pouco o pau, mas era bom. O primeiro que trepou de verdade foi o Digão. Digão comeu a empregadinha da casa da vizinha da mãe dele. Uma menina linda, sapequinha. A gente perguntou pro Digão, como é que foi, Digão? Aí ele explicou que é assim, mais molhado, mais macio, do tamanho mais ou menos de 2 cus juntos. Ficou todo mundo babando de inveja, juntando dinheiro para ir no puteiro. E o Digão, por mais que a gente pedisse, implorasse, ele não cantou a menina para nenhum da turma. O puteiro tinha uma dificuldade, é que os pais também iam lá. O meu não, mas a maioria, depois da sabatina dançante do sábado no clube, levava a mulher para casa e ia para lá. Era uma correria quando aparecia o pai de algum conhecido. As meninas que ficavam nas janelas avisavam, ó, teu pai tá vindo aí, ó. Nossa Senhora! Era um corre-corre, a gente escapava pelos fundos, pelas janelas, por onde davam. Tinha muita lealdade das meninas com a gente. E eu acho que muito problema de família se resolvia lá. O puteiro era uma espécie de clube de outro tipo. Era tudo muito organizado, tudo muito limpo. Ambiente de respeito mesmo. E muito problema de família se resolvia lá. Porque o casamento não era uma coisa franca, não era uma coisa aberta. Certas coisas você não fazia com a mulher. 69, um boquete, o sexo anal. Era falta de respeito com a mãe dos teus filhos. Para a mulher devia ser muito mais difícil, mas era assim que era. Tinha de casar virgem. Os dois, o homem e a mulher, faziam questão disso, da virgindade da mulher. Minha mulher era uma morena de se tirar o chapéu, nova na cidade, muito educada, muito recatada, discreta. Eu só via ela numa missa, numa procissão. No clube não via ela nunca. A Lila, minha irmã, que estudava na mesma classe no colégio, contou que ela, a mãe, Dona Lazinha, que era viúva, o irmão mais velho, Laurindo, e a irmã mais nova, Maria, vieram para nossa cidade porque passaram dificuldades na cidade deles. A Lila me apresentou e acho que ela não gostou de mim nessa primeira vez. Mas no baile mais chique do clube eu convidei e ela aceitou. Aí eu acho que ela ficou mais interessada. Mas não era interesse. É porque ela viu que eu não era bonitão, mas eu era educado, eu era cortês, eu era respeitador.
Eu já trabalhava, eu ganhava minha grana, me vestia bem. Meu pai me botava para eu ajudar na farmácia, mas eu não queria ficar a vida toda roçando a barriga no balcão, nem na bancada fazendo remédio. Não, de remédio eu gostava, eu entendia, eu lia as bulas, eu lia o almanaque Farol da Medicina, que saía todo ano grosso assim. Aí eu lia, eu entendia. Remédio pronto era só meia dúzia: cafeaspirina, cibalena, colubiazol, pomada mirâncora, antiflogistine, polvilho antisséptico, maravilha curativa do Dr. Humphrey. Quando eu comecei, não tinha laboratório grande, então eu fui trabalhar num escritório de representação, que vendia de tudo, mas principalmente ingrediente básico para a farmácia de manipulação fazer o remédio. Eu vendia bem, eu tinha lábia. Aí logo eu era representante comercial da Bayer. Se é Bayer, é bom. Poucos remédios ainda. Só depois, com a guerra, foi que foram chegando mais remédios. Aí foi fácil, porque chegaram ao Brasil os grandes laboratórios farmacêuticos. E quem estava no ramo, que tinha experiência, como eu, era disputado. Viajante chamava a profissão. Era mais ou menos umas 500 cidades no interior. Eu só fazia as maiores, sede de região. Eu gostava, combinava comigo. Uma mulher em cada porto, como marinheiro. Melhor ainda, porque não era mulher fixa nenhuma. Não demorou, eu conhecia quase todos os poteiros do interior do estado. Às vezes nem ficava no hotel, ficava por lá mesmo, dormia por lá mesmo, no poteiro. E quando eu voltava para a minha cidade, estava lá minha mulher me esperando. Namorada ainda. No começo, eu tinha que sair com a minha irmã junto, ou com a irmã dela também. Então era Maria, Lila, ela e eu. Cinema, matinê dançante no clube, de vez em quando um piquenique na chácara de algum conhecido. Tudo muito cometido, tudo muito sério. Só pegava na mão, beijinho só no rosto. Depois de muito tempo, na boca, mais de boca fechada. Porque mulher honesta não beijava de boca aberta, nem em filme americano. Só depois que a gente marcou o noivado que ela aceitou beijar de boca aberta. Mas chorou quando sentiu a minha língua. Eu acho que o que ajudou foi que Duília, a minha irmã, estava namorando o Laurindo, o irmão dela. Nossa, uma paixão de romance. Os dois escreviam poesia um para o outro, escutavam música clássica. O Laurindo tocava violino. De repente, Laurindo começou a tossir, a emagrecer, febre no fim da tarde, 2 rodas vermelhas na cara. Eu sabia, era pulmão. O pai deles tinha morrido de tuberculose, mas naquela época ninguém falava, porque ter tuberculose era muito vergonhoso. E a do Laurindo foi galopante. Minha irmã, Duília, passou dias e noites na cabeceira dele, desvelo mesmo. Lia para ele, fazia a barba. 3 meses, o Laurindo morreu. Foi um baque. O único filho homem era a esperança da família melhorar de vida.
em 1944, fim da guerra, eu me casei. Eu com 22 anos, ela com 17, 18 anos. Ela era virgem mesmo, virgem de tudo. Naquele tempo, mulher tinha muito medo de sexo, era coisa de religião, de família. Falta de conhecimento, né? Quem sabe? Meu casamento foi bonito. Ela estava linda, vestido de renda, com cauda, um véu comprido, buquê de flor de laranjeira perfumada. Eu era o primeiro filho homem da família que casava. A festa foi pequena, mas foi bonita. Parentada dos dois lados ajudando, os irmãos ricos do meu pai, tio Zozô, deu de presente de casamento para nós a viagem de lua de mel, 15 dias no cassino dele no Guarujá, coisa muito chique. Minha mulher ficou admirada, ela só tinha visto aquelas chiquezas em filme americano. Jantar dançante, comida da melhor, show com gente famosa toda a noite. Ela sempre muito elegante, muito chique, roupa que ela mesma fazia, ela sabia costurar. Brilhava na sala de jogos quando descia comigo. Ficava olhando a roleta, o carteado, aquele bando de gabiru milionário de olho em cima da minha mulher, achando ela linda, estrela de Hollywood. Dava orgulho. A noite de núpcias foi difícil, eu acho que não foi bom para ela. Não teve muita dor, não teve sangue, mas também gozo não teve. Ela dura, feito uma tábua, mas fazendo um esforço para me dar o que eu queria. Eu até um certo ponto eu tive paciência, mas chegou um momento que os dois cansados da viagem, eu querendo muito sentir ela por dentro, perdi a mão, não dei o tempo que ela precisava. Mas tinha 15 dias de núpcias para remendar. E remendou. Depois ela relaxou, eu acho até que ela gozou algumas vezes, não sei. Essas coisas não se perguntava, era tudo no entendimento. E eu, que tinha mais experiência e que tinha a obrigação de saber como conduzir a coisa, eu acho que melhorou. Mas, rapaz, eu pisei na bola. O último show na véspera da gente vir embora foi com uma cantora americana famosa, um mulherão, que botou o olho em mim, me marcou no meio do povo. Minha mulher, que não era boba nem nada, percebeu, mas foi boba sim, porque ao invés de ficar do meu lado, grudada, para mostrar para a gringa que tinha dona, quis voltar para a suíte. Eu ainda insisti, vamos tomar uma última champanhe para comemorar, mas ela disse que se eu não subisse, ela subia sozinha. Eu fui. Mas quando ela estava no banheiro se preparando para vir para a cama, eu fiz a cagada, saí de fininho, fui ver a americana. Ela estava lá no bar, sozinha, não me esperando, claro, mas querendo alguém. E esse alguém fui eu. Só que eu fiz uma confusão, perdi a hora e quando eu acordei na cama da americana já era de manhã. Eu voei para a suíte. Minha mulher já estava pronta, em pé, do lado da cama, as malas fechadas, a cara inchada de tanto chorar. Eu sabia que não adiantava pedir desculpa, não tinha desculpa. E também não deu tempo, porque o carregador do hotel chegou junto comigo. Aí ela botou os óculos escuros, puxou aquela redinha da frente do chapéu para cobrir a cara, para disfarçar, e nós descemos.
As malas na frente, ela atrás das malas, eu atrás dela. Quando a gente saiu, a americana estava entrando num táxi, deu uma olhada para mim, eu gelei. Minha mulher saiu correndo, vai fazer um escândalo. Ela pediu um autógrafo, a americana deu e foi embora. Ela voltou para o carro com o papelzinho do autógrafo da americana, segurando assim na ponta dos dedos, a cara virada para lá. Eu peguei aquele papelzinho, amassei, joguei fora para ela ver que eu não queria nada daquela americana, nem lembrança. Se desse para esquecer. Ela não disse uma palavra na viagem de volta. Nós dois sentados no banco de trás do carro. Dava para ver que ela sentia o cheiro do álcool da americana grudado em mim. Não sei como ela me perdoou. Eu não perdoava. Com o tempo a coisa foi amansando. Mas mesmo dormindo na mesma cama, ela sempre dava um jeito de dormir antes ou de demorar para subir quando eu tomava umas e outras. Quando ela chegava, eu já estava roncando. Eu ronco. Quase um mês depois que a gente voltou, estava eu, ela, minhas irmãs Lila e Duília nos Correios. Ela desmaiou. Estava grávida. Puta merda, rapaz, que alegria que foi aquilo. Eu ia ser pai. Não que fosse a coisa que eu mais queria no mundo, eu sempre achei que era normal, quem em casa tem filho. Mas foi uma alegria enorme. Era a afirmação da minha macheza. A esposa grávida, logo depois da lua de mel. Eu não sei se eu pensei isso assim, claro. Mas de filho, eu ia passar a ser colega do meu pai. Mudou o jeito que eu olhava para ele. No trabalho eu combinei de só fazer cidade perto, ou cidade que dava para ir e voltar no mesmo dia, ou de um dia para o outro. Eu queria mudar, eu acho. Não parei de beber, mas diminuí. Enchi minha mulher de presentes, de cada cidade eu trazia uma coisa. Alugamos um bangalô numa praça, num bairro bom. Eu ganhava bem. Foi quando começou a aparecer a penicilina, o primeiro antibiótico fabricado em grande escala por causa da guerra. Uma coisa maravilhosa. Se tivesse aparecido 2, 3 anos antes, o meu cunhado Laurindo não morria de tuberculose, ninguém mais ia morrer de tuberculose. Sífilis, que antes tratava com mercúrio, que às vezes matava mais que a própria doença, agora curava com 2 doses de penicilina. E junto aos poucos foram aparecendo um monte de remédio novo, feitos em laboratórios, sintéticos, fármacos novos, curando uma porção de doença. Eu lia, visitava os médicos, informava, distribuía amostra grátis e vendia muito. A vida estava sorrindo para mim. Eu ia ser pai. Minha mulher ficou linda na gravidez, radiosa mesmo. Só que não deixava nem eu chegar perto. Foi 9 meses de secura, mais até, porque ela me deixou na mão desde quando nós voltamos da noite de núpcias, por causa da besteira que eu fiz na lua de mel. Mas também um pouco porque ela não era muito chegada no sexo. Eu queria parar, mas sem sexo não dava. Diminuí a jogatina, não parei de vez, mas parei de apostar além das minhas posses. Mas só que ficar sem trepar não dava. Eu estava com 23 anos, na força da energia, eu tinha que gastar aquilo.
voltei para os puteiros, mas com responsabilidade. Quando meu filho nasceu, eu fiquei embasbacado. 50 centímetros, 4,5 quilos. Minha esposa era Franzina. O trabalho de parto não foi muito bom para ela. 72 horas de trabalho de parto e o menino coroou, sabe? Sai o alto da cabeça, mas não passa o resto porque não tem dilatação. Um médico muito famoso na cidade, que eu conhecia bem, fez cesariana com raquidiana. Abriu a barriga dela do umbigo até a pubis. Ficou uma cicatriz enorme durante anos e anos. Aí que ela não tirava a mesma roupa mais na minha frente, ela tinha vergonha. O homem não ficava cuidando, trocando fralda, fazendo mamadeira, essas coisas. Eu só queria era mostrar para todo mundo a criatura que eu tinha feito. Primeiro neto dos meus pais. Filho meu tinha que ter o meu nome ou o nome do meu pai. Elas queriam botar Laurindo, nome do irmão que tinha falecido no começo do ano. Eu achei morbidez, não concordei. Foi a nossa primeira briga feia. Meu primeiro porre, depois que eu voltei a beber. Meu primeiro jogo sério, que perdi uma puta grana. O menino ficou com um nome comprido, que nem ia caber no documento, mas ficou. O nome dos dois avós. Meu filho me dava alegria. Meninão forte, taludo. Morria de rir, aquela risada banguela gostosa de bebê quando eu jogava ele para cima e pegava de volta. A mulherada da casa aflita, com medo que eu deixasse a criança cair. Um dia, o danadinho sem fralda, quando eu joguei ele para cima, ele fez xixi na minha boca. Dona Lazinha, a mãe dela e Maria, a irmã, vieram morar com a gente. Era comum naquela época. Minha família mesmo. Era aquele monte de irmão morando na mesma casa com o pai e com a mãe. Teve até neto. Quando Lídia, a mais velha, separou do marido canalha e voltou para casa com as 3 filhas pequenas. E Dona Lazinha já trabalhava, era professora, tinha o dinheiro dela. Maria também trabalhava. Não iam dar despesa, iam até colaborar. E eu estava ganhando muita grana. Viajante por um laboratório importante que chegou no Brasil com força. Pouco tempo depois, a casinha alugada ficava abaixo do nível do trilho do trem. Um janelão de parede inteiro na sala acendia uma luz forte quando o trem passava. Era por pouco tempo, enquanto não ficava pronto o sobradinho que eu estava comprando. Cheguei de viagem, minha mulher falou que uma noite levantou para beber água e deu de cara com a silhueta de um homem parado na janela. Enquanto o trem de carga passava fazendo um barulhão que parecia que estava dentro de casa. Ela se escondeu debaixo da mesa, mas o menino acordou e ficou paralisado no corredor, olhando a janela. Eu perguntei para ele como é que foi, e ele me falou: o ladrão estava trancado lá fora, com as 2 mãos no vidro assim. Eu não fiquei com medo. Eu tenho que ser o homem da casa, né? O sobradinho novo era confortável. 3 quartos. Eu e a mulher num, a sogra e a cunhada no outro e o menino no terceiro. Depois da mudança,
eu passei a ficar mais tempo de viagem. Era bom para respirar. Mas quando eu voltava, não era como se fosse a minha casa. Quem consegue enfrentar 3 mulheres dentro de uma casa? Elas até que não se davam tão bem assim entre elas. Mas quando eu chegava, fechavam uma com a outra e eu era o macho invasor. Comecei a ficar 2, 3 semanas sem voltar. Depois eu ficava uma semana em casa, prestando contas, elaborando a viagem seguinte. Era quando eu convivia com meu menino. Dona Lazinha, a sogra, tinha guardado o violino do Laurindo. Elas queriam que meu filho aprendesse. Eu queria meu filho mais durão. E convivendo na mesma casa, com 3 mulheres, eu não podia arriscar nada muito delicado. Foi outra briga feia. Berrei com a minha sogra. Joguei o violino pela janela. Proibi de pegar! Ficou lá, em cima do telhado do barracão dos fundos, secando no sol e na chuva até desmanchar. O menino ficou um pouco triste, porque ele já brincava com o instrumento. Mas criança nova esquece cedo. Eu dei para ele um outro divertimento. Comprei um velocípede. Qual menino não gosta de uma bicicletinha? Hã? Ele passava o dia inteiro girando no jardim, debaixo do sol quente. Um dia ele voltou para dentro chorando, tinha vomitado. Perguntou para mim, eu não vou fazer mais aquilo? Aí eu expliquei para ele, filho, não é nada. Prometi que não ia acontecer mais. Troquei a roupa dele e voltamos para o jardim. Ele tinha de perder a impressão para não ficar com medo. Aí, ele quis ultrapassar um murinho que cercava o canteiro e batia a rodinha. Batia a rodinha. Eu falei para ele, filho, não dá para passar, o murinho é muito alto, é impossível. Ele ainda insistiu, aí eu deixei até ele cansar. Depois ele ficou uns 3 dias repetindo baixinho. Impossível. 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 Elas arrumaram uma empregada. A moça estava com o pai doente numa cidade longe, eu arranjei umas amostras grátis. Quando ele ficou bom, veio me agradecer e me trouxe um leitãozinho de presente. O leitãozinho ficou cevando lá no quintal. Meu filho brincava com ele como se fosse um cachorro. Um sábado, que eu estava em casa, resolvi matar o leitãozinho para o almoço do domingo. Chamei meu filho para ajudar. A mãe protestou, mas ele não negou fogo. Dei o martelo para ele dar a pancada na testa para tontear antes do abate. Ele tentou, mas não conseguiu, não tinha força. Peguei o martelo, eu bati, cortei o pescoço do leitãozinho, aparei o sangue numa bacia. Ele me ajudou a segurar. Pendurei pelas patas dianteiras no varal. Quando eu cortei a barriga e as vísceras saíram, ele vomitou. Chorou de raiva. Me cobrou. Você disse que eu não ia fazer mais isso. Ficou decepcionado comigo. Foi lá para dentro, não quis mais saber. Mas na hora de comer, lambeu os beiços com o leitão pururuca que minha mulher assou. Ela também, sem reclamar. Aí, estourou uma bomba. Eu perdi a casa na mesa do carteado.
de um jeito complicado, era muito dinheiro, que eu comecei a pagar com a receita da venda dos remédios. Mas por mais que eu vendesse, não cobria tudo. O cara até que esperou. Mas um belo dia eu cheguei em casa, estava lá o credor, sentado na sala. Minha mulher, que não sabia de nada, claro, chorando com o menino no colo. Ele exigiu que eu entregasse a casa em 24 horas. Eu peitei, mandei minha mulher para o quarto com a criança, mas assim que ela saiu, ele puxou o revólver. Eu vi que não tinha saída. No dia seguinte, assinei os papéis, passei a casa para o nome dele e fomos morar numa pensão. Eu alugar uma outra coisa. A sogra, a dona Lazinha, foi que encontrou uma casa boa, com jardim, quintal, alugou no nome dela, porque eu estava com o nome sujo. E o laboratório exigiu que eu pagasse tudo, o dinheiro que eu desviei, que eu não tinha. Eles me deram um pé na bunda e a indenização ficou para cobrir o rombo. Eu estava fodido. Mas a vida continua. Enquanto eu esperava outro laboratório me contratar, eu pintei a casa, consertei o que tinha que consertar. Para vencer essa batalha, eu tinha que enfrentar as 3 feras, 3 mulheres muito diferentes. Como se eu tivesse 3 esposas mandando na casa e nenhuma na minha cama. Quem aguenta um tranco desse? Eu tinha que provar que eu era o chefe de família, que eu era o dono da casa. Tinha que arranjar um jeito de provar. E achei que o jeito era meu filho. Na quadra de baixo tinha a piscina olímpica de uma associação atlética, que eu ia desde jovem, porque mais que o futebol, o meu esporte era a natação. Cheguei a tirar 18º lugar na travessia a nado de São Paulo do Rio Tietê. Mas eu não ia há muito tempo, não pagava mensalidade há anos. Mas um diretor amigo deu um jeito lá e eu virei sócio remido e voltei a frequentar. Achei que para ensinar meu filho, o melhor jeito era como eu tinha aprendido. Quem está na chuva é para se queimar. Domingo de sol, a piscina cheia. Quando ele viu a água, a cara dele acendeu. Eu olhei para ele e falei, você quer entrar? E ele disse, quero. E ficou olhando um tempão o povo dentro da água. Aí eu perguntei, você acha que sabe? Ele disse, sim. Eu disse, então pula. Aí ele ficou olhando ainda um pouco e pulou. Afundou, feito uma pedra, coitado. Eu puxei ele para cima, segurei a cabeça dele fora d'água e falei, você acha que dá? Aí ele engasgado na água, falou que sim. Eu larguei de novo, ele afundou outra vez, mas bateu as perninhas, bateu os bracinhos e subiu. No fim do dia, ele sabia boiar e nadar de cachorrinho. Oh, orgulho! Na frente do piscinão tinha um terreno baldio imenso. Eles armavam o circo lá. Todo ano. Um circo grande. Palhaço, trapezista, malabarista, cavalo, domador, fera. A gente ia no circo, a família toda ia no circo. Durante o dia, os trailers dos artistas e as jaulas dos bichos ficavam em círculo. Meu filho, voltando da escola, entrou lá. O tigre dormindo, encostado na grade, bonito. Ele enfiou a mão e alisou da cabeça até quase o rabo.
De repente, aquela fera sumiu debaixo da mão dele, deu um bote que quase arranca a grade. Felizmente, tinha uma pessoa olhando o menino na jaula e, em cima da hora, puxou pelo ombro. Quase que ele perde a cabeça, quase que o tigre arranca a cabeça dele. Aí um sujeito lá deu um pito nele, mas ele nem chorou, fez pior. Disse que queria fugir com o circo, porque o pai dele bebia muito, a mãe sofria, eles passavam necessidade. Eu estava viajando para um laboratório novo, eu ganhava bem. Quando eu cheguei de viagem, minha mulher contou que o dono do circo foi levar o menino lá na porta, falou o que ele tinha contado. Eu queria quebrar a cara daquele palhaço, mas o circo já tinha ido embora. Sobre protestos da minha mulher, eu chamei meu filho para ter uma conversa. Falei para ele, não se fala mal da família na frente dos outros, coisa e tal, não sei o quê. Mas aí eu perdi a paciência e gritei com ele. Ele ficou me olhando mudo, as lágrimas escorrendo pela cara. Eu falei a verdade. Ele falou. Eu acho que eu fui um homem fraco, violento. Resolvi. Vou parar de beber. E caí no extremo oposto. Passei a beber todos os dias no boteco. Eu não tinha bebida em casa. Quase não comia. Minha mulher sempre que fazia comida. A sogra e a cunhada não eram de trabalhos de casa, as duas trabalhavam fora. Eu achava um desaforo minha mulher ficar trabalhando para as duas. Mas ela nem quis discutir o assunto comigo. Disse que se eu sustentasse a casa, era diferente. Aquilo para mim foi um baque. Eu não estava sustentando a minha família. Era verdade. Eu não percebia que a minha liberdade era a liberdade de solteiro. Quando eu estava longe, eu fazia o que eu bem entendia, gastava meu dinheiro todo comigo. Bebida, mulher, jogatina. Esquecia que eu tinha uma família. O que ela queria? A minha mulher. O que ela queria? Queria uma casa. Queria que eu convivesse mais com a família. Tudo bem. Comprei a casa. O laboratório mesmo que financiou, porque eu ganhei um prêmio, o Caterpillar das vendas, o trator das vendas. Eles me deram de presente uma viagem para a Argentina com acompanhante, hotel, avião, tudo pago. Troquei pela entrada da casa. Aí eu convivia mais com a família. Meu filho, de tarde, na escola. A sogra e a cunhada no trabalho o dia todo. A mulher sempre em casa. A gente começou até a se aproximar. Comprei uma bicicleta para o meu filho. Mais que ele, eu que sonhava com isso. Outra ele andando de bicicleta. Primeiro dia, Praça da Matriz. Depois de umas voltas, eu equilibrando, ele rodou sozinho. Ele era bom de equilíbrio, mas era ruim de direção. Bateu direto num banco de pedra da praça, caiu montado em cima do cano, em cima do saco, desmaiou de dor. Levei num médico amigo, estava tudo bem, não tinha acontecido nada de grave, mas ele ia ter que fazer contagem de espermatozoide quando começasse a ejacular. Tudo bem.
Tinha muito tempo ainda. Eu ia ficar de olho. Tudo bem. Só que eu tinha a vocação de estragar o que estava quieto. Voltei para a rinha de galo que era forte na cidade. Rolava muita grana, se apostava muito alto, grana forte. Não demorou. Logo, logo eu tinha 8 galos de briga. Tudo galo índio, do peito e de coxa pelada. Nunca nenhuma tuca. Tudo papilheiro, que atacava na papilha até o rival ficar tucado. Desde a guerra que estava proibido. O Getúlio proibiu. Mas era bonito demais. Vez por outra eu conseguia um carinho da mulher. A gente ia pra cama. Mas eu não sentia nela aquele gosto. Sentia que ela gostava de mim, amava. A gente sabe quando tem amor. Mas, ao mesmo tempo, era como se ela não quisesse gostar de se entregar para mim. Eu achava que era por causa da mãe e da irmã em casa. Mas quando eu falei, ela chorou. Disse que não podia mandar as duas embora, que elas não tinham para onde ir. Eu discuti. Nada disso. Elas têm um emprego, o dinheiro delas. Elas podem muito bem alugar uma casinha aqui perto, eu ajudo a procurar. Ela falou que ia pensar. E de certo que ela falou com as duas, porque as duas viraram a cara para mim. Não se conversava mais. Na mesa era aquele silêncio. Nenhuma se interessava quando eu contava que tinha visto uma coisa na viagem, uma cachoeira, uma praça bonita, um fármaco novo que curava bem. Aí minha sogra e a minha cunhada reclamaram que os galos cantavam de manhã, que eu deixava a roupa suja no chão do banheiro, que eu levantava de noite para fumar, que eu mijava na água, fazia barulho, eu tinha que mijar na paredinha da... foi a gota d'água, eu estourei, gritei com a minha sogra, falei que se elas não estavam satisfeitas, arranjassem um lugar para morar, deixassem a gente viver em paz. Minha mulher comprou a briga das duas, aí eu fiquei irritado, gritei com ela, alterei tudo, dei um soco na mesa, quebrei a porra da jaca. Aí meu filho se assustou, começou a chorar, gritei com ele também. Aí saí, fui pro botequim, enchi a cara, depois fui pro puteiro, mas nem trepei. Fiquei zanzando de uma casa para outra, as meninas me tratando bem, me recebendo bem, uma cachaça em cada mesa. Voltei para casa de madrugada, trançando as pernas, preparado para discutir mais se fosse preciso. A casa escura, quieta. Minha mulher deitada, mas acordada ainda. Eu tirei a roupa, tentei abraçar ela por trás de colherinha, me subiu uma golfada, vomitei no cabelo dela, rapaz. Ela não falou nada, levantou, foi pro banheiro se limpar e eu apaguei. De manhã, a casa vazia, um bilhete em cima da mesa. Ela tinha ido para a casa da minha família. Eu estranhei. Ela e a Lila nem se davam mais tão bem assim. Cheguei lá, ela tinha saído. Pensei, agora vou escutar um sermão da minha mãe, das minhas irmãs. Mas nada. Fizeram festa quando me viram, que eu demorava para aparecer, que meu filho estava lindo, aparecia comigo. Tudo bem, né? Tudo tranquilo. Até a hora de ir embora. Lídia, minha irmã mais velha, me chamou para o quarto. Disse que minha mulher não falou nada, não reclamou de nada,
mas que estava na cara que alguma coisa estava acontecendo. Você está jogando? Ela perguntou. Está bebendo? E as mulheres? Ela disse para mim, basta eu, uma filha separada, não deixe acontecer outra tragédia na família. Meu marido era um canalha, bêbado, jogador, mulherengo. Papai tinha razão quando não queria que a gente casasse. Mas sua mulher não. É uma joia de moça. Não seja você um canalha. Eu calei. Solidão. Uma puta solidão. Elas viviam brigando entre elas. Cobrança para todo lado. Não era nenhuma mariolas. Mas não se desgrudavam. As duas feito irmãs siamesas. E a mãe controlando as cordinhas. Eu só respirava quando eu estava viajando. Era quando eu conseguia escapar do tormento. Aí parei de me preocupar. Fiquei quase 3 meses fora, sem dar notícia. O telefone era raro, a gente nem tinha isso em casa. Quando eu voltei, minha mulher tinha perdido a mansidão. Era uma fera, dura, brava, decidida. Estava grávida. As 3 tinham brigado por causa de uma bobagem de mulher. Não entendi direito. A minha cunhada queria a tesoura, ela estava usando. Minha cunhada insistiu, ela se encheu o saco, jogou a tesoura com força. A outra, ficou assustada, disse, queria me matar. A mãe tomou partido da caçula e as duas mudaram. Aí ela sozinha, sem dinheiro. Não podia trabalhar porque eu não deixava. Era vergonha. Uma mulher casada ter de trabalhar porque o marido não era capaz de sustentar a família. Eu era. Mas só dava mancada. Esquecia de mandar o dinheiro. Aí ela vendeu rádio, um móvel ou outro, faqueiro de prata. Parou de tratar dos galos. Aí ela e o menino começaram a comer os galos que morriam de fome. Quando não tinha mais nem galo para comer, meu filho ia brincar na casa do coleguinha na hora do almoço, na hora da janta. Filho meu, único. Que vergonha. Que vergonha. Ela já estava com uma barriguinha, mas magra, feito um pau de virar tripa. Mandou eu desmanchar as gaiolas e esquecer dos galos. Se eu sumisse de novo, quando eu voltasse eu não ia encontrar ela em casa. Ela arranjava um emprego e ia embora com o menino. No fundo eu fiquei admirado com esse orgulho dela de não pedir socorro para a mãe nem para a irmã na hora da necessidade. Ela foi mais forte que eu. Eu fui fraco. Mas eu não podia aceitar essa derrota. Eu tinha que ser macho.
Comprei tudo de novo, o que ela tinha vendido. No emprego eu só fazia a minha praça e as cidades mais próximas, que ficavam a 1 hora, 1 hora e meia de carro. Depois da janta, eu botava o moleque na cama, ouvia as aventuras dele na escola, um bom aluno, inteligente. Aí eu ouvia a rádio com ela, a novela depois do Repórter-Esso, algum programa de música. Aí ela dormia. Eu ajudava ela a ir para a cama por causa da barriga. Foi um ano de muito calor. Aí eu dormia no sofá. Mas não ia direto. Logo depois que ela dormia, eu saía, ia para o botequim. Às vezes pro puteiro, porque ela, claro, não queria saber de mim. Mas no mais, eu ia mesmo, era pra rinha. De vez em quando eu acordava, meu moleque estava dormindo do meu lado, no sofá. Oh, coisa boa. Uma noite, eu perdi a hora na rinha. Veio o leão de chácara me chamar, que minha mulher estava na porta da rinha. Naquela época, a mulher não entrava na rinha. Aí, foi aquela zoeira de gozação comigo, que a mulher veio puxar a orelha. Eu ri com os amigos, mas fiquei injuriado. Desse puto, pronto para fechar o tempo com ela. Isso é coisa que se faça. Mais de meia-noite, escuro, feito um breu na rua. A mulher com o menino pela mão na calçada da rinha, um casacão listado em cima da camisola molhada, tinha rompido a bolsa. E ela tinha vindo a pé, já em trabalho de parto, pedir socorro. Eu queria morrer de remorso. Botei ela no carro, o menino deitado no banco de trás. Foi outra cesárea, essa de emergência. E a criança, a menina, que ela tanto queria, não resistiu. Não resistiu. No outro dia de manhã, meu filho acordou e queria ver o bebê. Eu tive de dizer para ele que o bebê tinha ido para o céu. Não tinha vindo para esse mundo. Choramos os dois. A sogra e a cunhada voltaram para casa. A família de luto. Silêncio total. Até um passarinho cantando era falta de respeito com a dor. Incomodava. Eu sempre fui bom de copo, mas eu acho que eu nunca bebi tanto na minha vida e fumava 2, 3 maços de Lincoln por dia. A cunhada e a sogra mal olhavam para mim e eu sentia que eu estava fedendo álcool, cigarro, suor, roupa suja, meia suja. Parei de comer, só bebia. Puta solidão. Tive de ir para a capital acertar as contas. Pela lei eu tinha uma puta grana para receber, mas a maior parte do dinheiro das vendas eu tinha perdido no carteado. O laboratório descontou tudo de uma vez.
fiquei com uma mão na frente e outra atrás. A fama de caterpillar das vendas não me valeu. Voltei para casa desempregado. Vendi a casa. Voltou tudo como era antes. A sogra e a cunhada morando junto, e uma casinha de aluguel atrás da outra. A partir daí, a minha vida foi só ladeira abaixo. Eu ainda viajava para laboratório pequeno, não ficava sem emprego. Mas não era mais o campeão das vendas. Me afundei na bebida, no cigarro. Meu filho estava com 12, 13 anos, com o bigodinho começando a escurecer, roubava cigarro do meu maço. Eu fingia que não via, não contei para a mãe. A molecada do bairro ficava na rua no fim das tardes, depois do banho. Era a época do bambolê. As meninas viravam aquilo que magnífica, desafiavam os meninos. Nenhum se atrevia. Um dia, no boteco em frente de casa, que eu chamava de sucursal, bebendo uma cerveja, eu vejo o pessoal rindo com malícia, com cara de gozação. Eu olhei, meu filho tinha aceitado o desafio, rodava aquela roda que parecia de circo. Rodava na cabeça, no pescoço, no ombro, no braço, na cintura. Ele era muito bom, me admirou, ele era bom, muito bom. E rodava de um jeito que não era de mulher, mas eu não gostei. Lembrei do tombo da bicicleta, levei para fazer contagem de espermatozoide. O moleque ficou puto de ter que bater punheta dentro do laboratório, mas dividiu o meu orgulho quando chegou o resultado da contagem. 62 milhões de espermatozoides. Estava tudo bem, tudo normal. Mas eu estraguei tudo numa hora tão importante. Chamei o meu filho para uma conversa. Não falei nada do bambolê, mas disse que ia ensinar ele a andar feito homem. Foi assim que eu comecei a perder o meu filho. Não deu tempo de desfazer a cagada, porque no dia seguinte eu estava no botequim, senti um coice no peito, uma dormência no braço, um suor frio que me colou a roupa no corpo como se tivessem me jogado uma bacia de água fria. Corri para casa. Meu filho me recebeu na porta, me ajudou a deitar na cama. Era o infarto. O médico amigo chamou um cardiologista. Naquela época, a cardiologia, em 1953, a cardiologia ainda era uma coisa muito recente. Por sorte, eu conhecia o doutor. Mandou minha mulher ferver 3 seringas e aplicou uma atrás da outra na veia. Dolantina para tirar a dor, quinidina e procaína para evitar a arritmia. Eu conhecia todos eles. Ele foi aplicando uma atrás da outra, me contando o que era, e eu só conseguia balançar a cabeça. Eu não conseguia falar nada. Eu conseguia balançar a cabeça. Depois, 1 mês na cama, sem levantar nem para ir no banheiro. Ela esvaziava o pinico, me dava banho de toalha e ficava da cozinha para o quarto, do quarto para a cozinha,
do meu lado, sempre que dava. Foi o tempo que minha mulher foi mais desvelada. E eu não merecia isso. Eu sei, eu não merecia. Depois, mais um mês ela me ajudando, eu andando bem devagarinho pela casa 2, 3 vezes por dia. No terceiro mês, vida normal, mas sem sair de casa nem para ir na missa. Ela do meu lado, a mãe e a cunhada sustentando a casa. O menino eu via pouco. Começou a fazer o bigode com a minha gilete. Além da escola, ele fez questão de arranjar um emprego para não dar despesa, deixar a mesada de lado. Só de vez em quando. Ele aparecia na porta, perguntava como eu estava e ia embora para as coisas dele. Com 18 anos, ele ganhou o intercâmbio para os Estados Unidos. A família minha e a família da mulher se juntaram, compraram a passagem. E ele foi. 8 meses longe. Aí quando ele voltou, não queria mais morar na cidade pequena. Foi aí que o meu caminho e o dele não se encontraram mais. Nunca. Porque a vida em família tinha entrado no ramerrão mortiço sem alegria. Eu ainda viajava, visitava os médicos da cidade, ganhava a vida modestamente e errava demais. A bebida, o cigarro, a mulherada. No puteiro eu não ia mais. Com a pílula, a mulherada tinha ficado mais livre, principalmente as mais jovens. Mas esse progresso para mim não valia nada. Eu estava começando a ficar careca. Meus irmãos me apelidaram de velhão. Ô velhão, olha. Mas eu ainda andava no couro. Ainda pegava umas e outras. Tinha gente até que dizia que eu sempre tive uma outra mulher e uma outra família. A sogra arranjava umas garotinhas para trabalhar em casa. Elas ficavam pouco tempo porque elas queriam outra coisa da vida. E também porque às vezes eu dava em cima. Umas gostavam, outras não. Numa dessas, minha mulher entrou na cozinha, me pegou, abraçando a menina por trás, segurando os peitos dela, os dois de roupa. Minha mulher não disse nada. Saiu da cozinha. A menina, chorando, correu para a rua, não ia voltar mais. Eu fiquei encostado na pia. Apaguei o fogo da panela que estava chiando no fogão. Minha mulher voltou, toda arrumada, penteada, olhou para mim e disse: venha comigo. E eu fui atrás, feito um cachorro manso. No meio do caminho eu percebi que ela estava indo para a casa da minha família. Aí eu parei. Ela parou também, olhou para trás e continuou.
Aí eu vi que, comigo ou semigo, ela ia até a casa da minha família. Era melhor que eu tivesse junto para me defender. Mas não tinha defesa. Ela entrou, minha mãe e minhas irmãs vieram cumprimentar, fizeram festa. Ela mal respondeu. E na frente de todo mundo ela falou: eu vim devolver o seu filho. Virou as costas e foi embora. Minha mãe se botou de joelhos no oratório, os braços em cruz, jejum total, pedindo a graça de eu parar de beber. Não podia deixar minha mãe morrer de fome. Parei. Mas não foi graça nenhuma, não. Foi chantagem mesmo. Apareceu uma tartaruga debaixo da minha cama e um monte de lagartixa. A tartaruga mastigava as lagartixas e saía uma baba verde da boca dela. E aquele fato começou a encher de água. Eu pensei, puta merda, ainda bem que eu sei nadar. Mas era muito peixe que voava e me picava feito um mosquito, e ardia, queimava feito fogo, e o inteiro sangrando. Depois, prolapso intestinal, 0,5 metro de intestino para fora. Cirrose hepática. Hospital. No dia da alta, sentei na cama para comer, o infarte. Dessa vez, fatal. Meu filho não tinha telefone. Foi difícil achar no Rio de Janeiro, mas acharam. A viagem demorava muito. Seguraram o enterro quanto deu. E ele veio. Ele veio. O caixão já baixado, perguntaram: quer que abra para se despedir? Ele falou: não quero ver meu pai no fundo da cova. Lembro dele debruçado na beira do túmulo, olhando o caixão. É a última lembrança que eu tenho do mundo. Se fosse hoje, quem sabe eu não morria e ainda dava tempo de ser pai para o meu filho.